Olá pessoal, chamo-me Andreia, sou nova aqui no YouTube, vou começar a tentar criar algum conteúdo. Eu gosto muito de moda, tendências, tudo que tem a ver com isso. Vou estar assim um bocadinho acanhada ainda, porque eu já ganhando coragem durante estes anos, já desde ali da minha adolescência para passar para adulta, já queria abrir um canal no YouTube. E agora estou a tentar ganhar coragem para falar assim sozinha adiante de uma câmara. Nos meus primeiros vídeos vou falar de maternidade. Eu fui mãe o ano passado, em dezembro, dia 24 de dezembro, para ser mais específica, e durante os 9 meses que estive grávida, eu tentei ver alguns vídeos para tentar preparar-me, além de ouvir conselhos de pessoas, pessoalmente, foi poucos, foi mais de mães, tias, assim, de sogra, e tentei, além de médicas também, que elas também são especialistas, e enfermeiras, que deram um apoio enorme, né? Então também vim à procura no YouTube, a procurar informações, assim, em português, e houve há muita conversas sobre isto no YouTube, só que há muito pouco. Então eu vim falar da minha experiência. Vou começar por falar do meu primeiro aborto espontâneo e da minha primeira gravidez. Vou tentar falar também o que comprar, ou mais ou menos não vou dizer para as pessoas comprarem aquilo, mas sim o que eu comprei, o que não é dentro daquilo que há. Fui muito também pelas lojas, por aconselhamento de algumas pessoas, que aqui no YouTube. Vou falar do meu relato de parto também. Vou falar assim dentro de... O meu filho agora está com 8 meses e meio. Vou falar mais ou menos ali os primeiros meses, o que é que tem corrido também. Então vai ser por partes, que é para também o vídeo não ficar muito longo e não ficarem maçados a ouvir eu vou falar assim muito e muito, que eu sei que chega a uma determinada altura e começa a ser cansativo. Vou começar então a falar do meu primeiro aborto espontâneo, nesta parte 1, e depois vou falar, vai ser a parte 2, o que é que aconteceu durante a minha gravidez, e depois vou fazer o relato de parto. Bem, eu andava a fazer um tratamento porque eu tenho ovários poliquistes e eu tinha algumas dores no útero, era bastante incomodativo. O meu período era irregular, não era certo. Às vezes vinha pouco, às vezes vinha um bocado mais, às vezes vinha mesmo pouquinho, que eu nem sujava o penso. Mas eu
trocava, não é? Durante o dia, que era para também não ficar ali com o penso com o suor, com a transpiração. Pronto. Então eu depois decidi, quando conheci o meu companheiro, bem, como também ter relação sexual, não é? Estar protegida, ver o que é que se passa no meu útero, cuidar-me mais. Porque nós temos tendência a esquecer um bocadinho isso e eu acho que para nós mulheres, eu acho que o Sistema Nacional de Saúde devia de ter isso, termos ginecologistas gratuitas e sermos seguidas, porque é uma coisa bastante importante. Mulheres sofrem todos os meses, quando vem o período ou quando não vem. Eu, por acaso, desde nova, fui diagnosticada com ovários poliquistos. Eu fui menstruada aos 12 anos e depois tive quase um ano sem ter período. E depois comecei, desde os 13 anos, a tomar a pílula. Então, sempre tomei a pílula, sempre coisa, só que nunca fui assim seguida por uma ginecologista. Só que antes de conhecer o meu companheiro, eu já andava a pensar nisso, em ir a uma ginecologista. E aquela coisa que, pronto, já que eu estou com um namorado, vou sim começar a cuidar de mim, para ter conforto no ato sexual. Então eu tive mais ou menos, antes de engravidar assim, 1 ano e meio a fazer mais ou menos tratamento. Não tomava pílula, porque eu não queria. Agora tomo da amamentação, mas não gosto assim tanto. Por causa, eu ganho peso com a pílula, é assim, um bocado. Depois não consigo emagrecer um bocado, pronto. E eu antes de realmente ter o meu filho, de saber que estava grávida, eu fazia exercício, estava a perder peso. E depois quando engravidei estava com mais peso. Mas isso também, nós temos que ter cuidado naquilo que comemos, não é? Não somos todas de ferro, não é? Há pessoas que são magras, têm tendência para magras, outras têm tendência para ser mais gordinhas, como eu, não é só o caso. Eu era uma criança magra, só que depois, lá está, com este descontrole hormonal, essas coisas todas, por ter os ovários poliquistos, a minha tendência, por causa também da parte da família da minha mãe, temos tendência a ser um bocadinho mais gordinhas, temos que ter bastante cuidado naquilo que comemos, fazer exercício e pronto, essas questões. Bem, eu depois, está mais ou menos 1 ano e meio de estar eu não tomava pílula, mas tomava 2 medicações, que era para regularizar-me o meu ciclo menstrual. E fazia esse tratamento, que chamo tratamento, né? Mas regularizar o período é para não ser como a pílula, mas a medicação é sempre invasiva, por isso é essas coisas, não é? Como o nosso corpo. Estou mais ou menos a ler o que é que eu tenho aqui no papel que andei aqui a escrever antes de gravar este vídeo. Então, por isso que também estou aqui. Eu depois, mais ou menos 1 ano e meio, eu parei de tomar durante 5 dias a medicação. Depois esqueci-me, nós realmente com o esquecimento, depois acabámos de esquecer-nos de ir à farmácia e pronto. E depois, como eu também estava nessa altura a acontecer muita coisa, eu tinha ficado desempregada em 2021, tinha ficado desempregada, tinha
comprei uma casa com o meu companheiro, saí de casa dos meus pais. Então essa coisa toda e de tentar arranjar um emprego foi assim muito coisa para mim. Comecei a sentir que estava com um pouco de corrimento de sangue, mas foi assim pouco, foi assim 1 ou 2 dias, mais ou menos, não me lembro assim agora tão bem especificamente, porque já foi há algum tempo, foi em 2022, mais ou menos mas ali no princípio, mais ou menos, a partir de fevereiro, porque eu em janeiro ainda tive menstruação, só que depois não tive mais. E eu andava-me a sentir mal, disposta, assim com azia, com vontade de gregar. E no dia 14 de fevereiro fiz um teste de gravidez. E fiz de manhã cedinho por causa da primeira urina, que convém sempre ser a primeira urina do dia, por causa de praticamente nós durante a noite, a maior parte das pessoas, assim, não sei assim muito bem, mas não vão muito à casa de banho. Eu durante a noite não vou à casa de banho, então é ótimo que depois ali a urina concentra-se e dá para fazer bem o teste de gravidez. Eu deixei lá durante umas horas, minutos. Foi assim um tempo de fechar mais um bocadinho os olhos, descansar mais um pouco. Fui lá outra vez à casa de banho, reparei que tinha 2 linhas. Quando nós vemos 2 linhas é um positivo, mas a minha segunda linha estava assim ainda um bocadinho fraquinha, porque eu depois fui à maternidade, do Porto, que pertence ao Santo António, que é a maternidade infantil do Norte. Mas antes de ir lá, eu liguei para o hospital privado, que é o Hospital Fernando Pessoa, que é perto da minha casa. Liguei para lá para marcar uma consulta de ginecologia com a minha médica, que estava-me a seguir. E ela só disse que assim, eu estava mais ou menos a 14 de fevereiro, não é? E só tinha consulta para 22 de março. Então acabei por, dia 28 de fevereiro, de ir às urgências da maternidade. E lá a médica analisou-me e sim, ela disse que estava grávida, que o teste de gravidez era verdadeiro, mas eu estava muito no início da gravidez. Ela, quando estava-me a analisar, ela disse: olha, eu estou aqui a ver no material que tens aqui um corrimento. Então ela disse que podia ser bom ou podia ser mau. Ela disse para ligar, aconselhou-me a ligar para o centro de saúde para contar a situação. Também ela aconselhou, que é o normal, que é a nossa médica de família tem sempre que saber para dar o início das nossas gestações, para sermos seguidas, assim, controladas, para também não só para o nosso bem, mas sim para o bem do nosso bebê, porque eles sim são quase uma benção, não é, na vida, para quem deseja ser mãe, para quem se é mãe. Então liguei para o centro, não é? Depois de estar na consulta com a médica e ela me ter dito que podia ser bom ou ser mau o corrimento, ela disse que passava uma semana para voltar a ir lá. Só que eu nessa altura estava a trabalhar à experiência num café, assim, sair um bocadinho da minha zona de conforto, para ter uma experiência diferente, porque eu sou cabeleireira e maquilhadora. E pronto, como também estava à procura de emprego, às vezes é aquela coisa, temos que também procurar
fora da nossa área, para também tentar sobreviver, ainda para mais como tinha acabado de juntar mais ou menos há um ano com o meu companheiro. Nós temos que pagar contas, aquela logística, fazer supermercado, né? Durante aquela semana que ela disse para eu voltar lá, eu não consegui, porque estava assim bastante atarefada no trabalho e não consegui ir, porque eu estava mesmo, devia estar para aí com 1 ou 2 semanas de gravidez, então estava mesmo ali muito no início, que sim, tinha ali um óvulo fecundado, mas pronto, como ocorreu aquele corrimento, tinha que estar bastante atenta. Mas com um esforço de trabalhar num café, trabalhava, fazia a parte de trás praticamente atrás do balcão e ao mesmo tempo tinha que atender, fazer assim, e de tarde era limpezas e nas limpezas era um bocadinho mais puxado, tinha que pegar em coisas de, tipo, eles têm lá na parte do fabrico, né? Tem aquelas taças enormes, eles têm uma batedeira mesmo bastante grande por causa das quantidades que eles fazem. Pegava nisso, fazia. Assim, tinha algum esforço físico e tinha que andar sempre a correr, não é? Do trabalho e nessa semana era para ter ido lá à maternidade, mas acabei por não ir. E por causa do esforço também físico, e como eu já estava a ter mais ou menos o corrimento, eu comecei a sangrar. E eu, bem, conheço o meu corpo e sei muito bem o que é que se passa no meu útero. Eu, a partir do dia 2 de março, eu tive 2 dias a sangrar, um bocadinho assim intenso, e mulher sente, então foi um bocadinho mau. Eu devia ter ido na altura à maternidade, mas aquele receio de ficar internada, ter que ficar em vigilância, não é? E eu, como estava a trabalhar, eu vinha a casa, na hora do almoço vinha a casa a almoçar, que é para depois regressar. Queria regressar ao trabalho, não queria deixar as pessoas assim na mão, porque eu não gosto disso. Não gosto de faltar assim, sou muito responsável no trabalho e não gosto que as pessoas ficam mal por causa de mim. Então eu comecei a partir do dia 2 de março a sangrar bastante. Comecei mais ou menos de noite, assim com dores, mas não foi assim, foi um bocado pouco, que depois a partir de manhã, depois de ter começado a trabalhar, aí sim, eu às vezes podia ser aquele sangramento que, pronto, que pode acontecer, não é? Como também estava no princípio, mas depois aí eu comecei a sentir que estava a perder o meu óvulo, o meu bebê praticamente, já considerado o meu futuro bebê. Então fiquei assim bastante em choque. Como eu, bem, não foi bem planeado, mas foi assim emocionalmente mau, não é? Para quem quer ser, como eu queria ser muito bem, foi assim uma dor inexplicável aqui no coração, né? Aquilo que nós sentimos e a sentir que estamos a perder é muito mau. Eu, assim, pronto, depois aquilo estava no início também, pronto.
depois não fui logo, depois acabei por, quando eu tinha folga à segunda, e foi mais ou menos aquilo a meio de semana, e eu fui na segunda-feira no dia da minha folga. Nesse dia até tive consulta no centro de saúde e expliquei a situação. Mesmo até a enfermeira disse, tens que confirmar, temos de ter a certeza, tens que ir à maternidade para confirmar isso bem, se até podes ainda estar, nunca se sabe. Ora eu, tenho aqui um gatinho, não é? Já está connosco há 2 anos, não é? Vai fazer 3 anos para o ano, não é? Sim, em abril. Não. Olha, mas deixa-me a massa, sabor, está bem? Sim? Ele é carinhoso. Anda cá. Senão, não. Deixa a mamãe continuar. Então, depois, aí, nesse mesmo dia, eu fui à maternidade para ver isso tudo. Nesse mesmo dia fui à maternidade e tive lá imensas horas à espera. Foi demais, parecia um dia de caos, fui lá dentro e elas, sim, confirmaram que eu tinha tido um aborto espontâneo. E pronto, aquela coisa toda, né? Aquela sensação que nós sentimos. Só que elas também disseram, olha, realmente perdeste o que tinhas, mas nota-se bem aqui na ecografia aquelas riscas de teres perdido. Só que elas também disseram assim, e é a realidade. Nós somos. Eu na altura estava com 25, agora estou com 26. Estou quase a fazer também os meus 27. Assim, é a realidade. Nós perdemos, mas como eu sou nova, posso voltar a tentar. E foi o que aconteceu. Eu perdi. E depois, assim, continuei a minha vida sexual normal, não é? E depois também não fiquei lá muito tempo a trabalhar no café. Eu estive lá 2 meses e ao fim de 2 meses vim-me embora. E como eu não parei a ter relações sexuais, eu já está... Bem, como aconteceu esse episódio, eu depois tive praticamente um mês sem me vir o período, praticamente. Estava mais ou menos há 10 meses sem ter. E eu estava a achar muito estranho porque eu comecei a sentir muitas dores menstruais. À noite eu tinha dores muito fortes no útero, sentia ali os ovários, senti mesmo com dor forte, principalmente à noite, e foi quando eu voltei, eu na altura, depois de ter ido à maternidade e ter marcado consulta à minha médica de família, desmarquei a consulta com a minha ginecologista. E depois voltei a reagendar. Eu fui lá em 19 de Abril, à minha ginecologista, que eu estava a ser seguida. E como eu não tinha parado de ter relações sexuais, foi praticamente uma benção, mas com medo. Eu fui lá e ela disse que... Contei-lhe a situação que tinha acontecido no meu aborto espontâneo. Ela disse que eu devia ter ido lá, não fui. Aquela coisa, como é privado, eu, pronto, tinha que pagar, não é, do meu bolso. Era assim,
foi um bocado puxado. Eu durante aquele ano, quando fiz... não é, no portal das finanças nós vemos mais ou menos aquilo que gastamos na saúde, que eu ponho o número contribuinte quase, praticamente em tudo, quase em tudo. E eu, quando estava a fazer o tratamento, gastei quase entre 900, quase 1000 euros só em saúde. Então ficava um bocadinho puxado, como tinha... Eu estava desempregada, apesar que eu estava... tinha trabalhado aqueles 2 meses, deu para poder ir, só que depois da segunda consulta que foi lá na ginecologista, eu parei de ir. Fui sim à minha médica da família, porque nós temos que fazer isso. Podemos ser seguida nos 2 lados. Eu gostava, não foi muito o meu caso, porque somos mais bem seguidas, não é? Depois eu vou contando e vocês vão percebendo, assim, mais ou menos, como é que foi durante a minha gravidez. Fui lá nesse dia e contei-lhe como eu estava a dizer, contei-lhe a situação. E ela disse, assim, eu estou a ver aqui uma coisa estranha, mas eu acho que estás grávida. Mas por sim, pelo não, para confirmarmos, vais fazer o exame de sangue, o beta-HCG, para tirarmos esta dúvida. E aí sim, o meu coração começou ali a acelerar. Eu, com aquela voz de estar contente, e depois da consulta, o meu companheiro estava em casa e ele trabalha de noite e de manhã e depois de tarde está em casa. Então eu tinha ido à consulta sozinha e achei que não era preciso, porque eu também fui lá mais por causa para voltar a contar a situação que tinha acontecido e para voltar a fazer a medicação. Fui buscar mais receita para fazer a medicação. E então pronto, ele mandou uma mensagem a dizer depois de sair da consulta, liga-me. E foi o que eu fiz. Depois de ter recebido aquela esperança praticamente, não é? Como eu tinha o mês passado, princípio do mês, perdido, não é? Tido um aborto espontâneo. Não é? Foi aquela coisa, bem, eu estou contente, mas aquela esperança de, bem, deixa-me ter também os pés assentos na terra. Pode também não ser nada, vamos ver. E fui fazer no dia a seguir o beta-HCG. E eles, por acaso, a clínica que eu fiz por acaso é espetacular, no mesmo dia de tarde. Mas já tinha os resultados e mandei. Bem, eu não percebi aquilo muito bem, não quis ter aquela expectativa e pronto, depois de ter saído então, da consulta, liguei ao meu companheiro e disse, olha, eu vou ter que fazer, ir à clínica amanhã para fazer o beta-HCG, porque a médica viu aqui qualquer coisa. Então o meu companheiro, mal eu disse isso, ele começou a dizer, já não é preciso nada, não é preciso provas, não é preciso o exame, tu estás grávida. Assim, estás grávida. Pronto. Mas eu, sim, não, fui, como tinha tido o aborto, fui então fazer. E nesse mesmo dia recebi, como eu estava a dizer também, eu recebi os resultados de tarde
e mal recebi, mandei para a ginecologista. E depois ela mandou um e-mail a dizer que sim, confirmava-se que estava gravidíssima, que tinha que voltar lá. Já tinha marcado consulta, então fui lá com a médica para vermos, para analisarmos bem e como lá está a evolução de uma semana para a outra. Ainda não estava para ver bem a estrutura do bebê, só dá para ver ainda o óvulo. Foi um bocadinho coisa que nós vamos ali na expectativa de ver aquela miniaturazinha. Mas ainda não tinha conseguido ver a minha miniaturazinha. E também ainda não dava para ouvir o coração. Ela até disse para eu marcar na semana a seguir, para podermos, 1 ou 2 semanas a seguir, mais ou menos, para ouvir o coração, e eu não marquei, porque lá está, o dinheiro não estica muito e as despesas apertam sempre. E também na altura estava a começar os preços da alimentação a subir, então pronto, já não tinha verbas para poder ser seguido, continuar a ser seguido. Mas aquela emoção toda, aí sim, depois de ter recebido o e-mail da médica a dizer que o beta-HCG deu positivo, estava grávida, não sabia bem ainda de quantas semanas estava, só tive bem a certeza de quantas semanas estava, que era por causa também da previsão do parto. Quando tive a primeira ecografia do primeiro trimestre da maternidade. E nessa altura, quando foi a segunda consulta na ginecologista, em si, o meu companheiro foi, porque ele também queria ver, para ver se via qualquer coisa, não é? Aquela esperança de ouvir qualquer coisa, tão o coraçãozinho, não é? Nós vamos assim com aquelas expectativas e nós só. E depois, nessa altura, que foi mais ou menos. O dia 26 de abril, praticamente a minha primeira consulta de grávida, para ver como é que o bebê está e realmente lá está a evolução dele. Peço desculpa, pessoal, eu estou aqui com obras no prédio já desde 1 de setembro. Bem, e paramos, o que eu estava a dizer, dia 26 de abril tinha ido à ginecologista e sim, já foi o meu companheiro para vermos o bebê, tentar ouvir o coração, aquela coisa toda, e de saber mais ou menos de quantas semanas estava. Porque no exame de sangue nós temos mais ou menos uma estimativa de alguns números, mas não temos aquela certeza das semanas. E eu só tive mesmo a certeza de quantas semanas estava quando fui à primeira ecografia do primeiro trimestre. E depois aí, vendo para trás, também eu, no dia que eu fui à ginecologista, eu estava com 6 semanas. E foi uma alegria, apesar de não ter ouvido o coraçãozinho, mas sabia que estava gravidíssima. E depois, aí na consulta, como eu já tinha tido o aborto espontâneo, comecei logo a tomar as vitaminas pré-natais. A minha foi diferente, foi o Natal Bem. Não é com participado, foi um bocadinho puxado,
porque ainda é um bocadito de carinho, porque não ser como participado. E normalmente a medicação para gestantes, o iodo, o ácido fólico, é como participado. E no meu caso, como eu fui medicada pela ginecologista, por causa já de ter o histórico de um aborto, é considerar sempre uma gravidez. Temos que ter sempre, os médicos têm sempre essa como contabilidade. Então comecei a tomar essa, que tinha bastantes componentes, vitaminas, já tinha o ácido fólico, eu tinha várias vitaminas. É só também, se quiserem, eu posso deixar aqui a caixa, a fotografia da medicação. E também tomei uma que é um bocadinho, um nome é um bocadinho assim diferente. A minha médica da família sabia, conhecia, mas eu tive que tomar, além da medicação pré-natal, para durante a gravidez, eu também comecei a tomar outra medicação, mas era por via vaginal. Por causa de ter tido o aborto, que é para... Aquela medicação era mais para ajudar com que não tivesse outro aborto espontâneo. Era para praticamente segurar o bebê. Por causa também da placenta. E depois, é claro, que depois eu e o meu companheiro, não é depois da consulta, não é? Passava assim uns dias, ou mesmo no próprio dia. Nós ainda tentámos ali segurar um bocadinho, mas a alegria foi tanta, quer dizer, foi tanta. Eu também normalmente não me seguro. Eu sou daquelas que larga a bomba. Então eu falei mais primeiro com a minha mãe. A minha mãe veio por causa da notícia ao meu pai. E depois, pronto, foi aquela coisa. Eu tive que contar que estava grávida. A minha amiga, eu tenho uma amiga, a Ana, que praticamente nessas alturas, ou mesmo até depois de ter conhecido o meu companheiro, ela praticamente, sempre que eu tinha qualquer coisa, ela perguntava-me sempre: estás grávida? E eu, pronto, como eu já tinha-lhe dito que estava a primeira vez que eu estava grávida, só que depois perdi o bebê, né? Tive um aborto espontâneo. Ela depois, houve um dia que, quando fui ao centro de saúde ter consulta, disse que estava em consulta, que não podia assim falar, mas depois estava assim num outro mundo, que depois falava com ela e explicava-lhe o que estava a acontecer. E ela aí depois sim, perguntou-me outra vez: estás grávida? E eu: sim, estou. Desta vez é mais. Estou com mais tempo de gravidez. Já estou a ser medicada, que é para não ter outro aborto espontâneo. E depois, pronto, contar à minha sogra, à minha cunhada, aquela coisa, né? Contar principalmente aos mais próximos. E depois, aí sim, eu, depois de fazer 3 meses, contaria ao resto da família. Tios, tias,
principalmente ao meu avô materno, que eu ainda tenho um avô materno. O resto já morreu. Minha avó materna, os pais do meu pai também já morreram. Então, principalmente a minha prioridade era só contar aos mais próximos mesmo, que convive connosco os meses todos, quase todas as semanas, principalmente a minha mãe. Eu desde que me mudei, saí de casa, a minha mãe sente muita falta, então ela mesmo até hoje, até agora, né? Mesmo com o meu bebê já ter nascido, ela liga-me quase praticamente todos os dias santos. Então também não dava para esconder, não é? Porque eu também não tive assim considerado uma gravidez ainda assim, não é? Tranquila. Então contei eles e depois sim, ia contar à minha madrinha, ao meu avô, e depois aí ia enrolando tios, tias, primos, primas. Pronto. E depois, é claro, como eu fiz, por acaso, coincidiu de eu na altura, quando fui à primeira ecografia do primeiro trimestre, eu na semana anterior, que foi em junho, porque foi no dia dos anos da minha tia mais nova, que o meu primo batizou o filho dele, que foi praticamente o primeiro bisneto do meu avô. E pronto, eu não queria muito tirar o foco no dia do filho do meu primo. Também iam, lá está, festejar o aniversário da minha tia, que ela fazia no mesmo dia, anos. E tinha outra pessoa da família da mulher do meu primo que também fazia anos. Então pronto, como eu percebi isso, eu também, quando, lá está, decidi contar assim, na altura antes do batizado de acontecer, cá fora, nós estávamos à espera. E sim, a primeira pessoa que depois eu contei foi ao meu avô, pelo respeito enorme que se tem e como é uma triarca da família, queria contar a ele para depois contar ao restante. E como depois eu tinha ido depois, a semana a seguir à primeira ecografia, eu na primeira ecografia já estava com 14 semanas, então foi ali mais ou menos, não é? Já estava com 3 meses. Então contei a ele, praticamente ao mesmo tempo contei ao meu tio mais velho, que estava lá, ao meu avô, e contei à minha tia mais nova também, porque eu já não o via há algum tempo e ela teve um processo, ela emagreceu imenso, então estava muito magrinha e eu assim, fogo tia, tu estás a emagrecer tanto e estás a emagrecer e eu vou engordar. Então, o que é isso? Que é aquela coisa, não é? E ela também aí, também depois acabou por perceber, porque como eu contei, disse isso primeiro à minha tia e depois disse ao meu avô que ele ia ter um segundo bisneto. Nós ainda não sabíamos o que era. Depois, só lá para os 5 meses é que eu soube que era um menino.
mesmo até na primeira ecografia ele não deixava. E agora também realmente é horrível lá cá fora. Então, aquela coisa de bisneta ou bisneta, não se sabe, mas pronto. E depois aí foi-se espalhando a notícia. Com certeza que a minha mãe também com a felicidade enorme que estava de saber que ia ser avó pela primeira vez. É o primeiro neto deles, dos meus pais e da minha sogra também. Bem, minha mãe, eu sei que houve assim depois algumas coisas que a minha mãe não se conteve. Eu mesmo até dizendo para não contar a ninguém, para não andar a espalhar a notícia, que depois de contar não é, ao resto da família, que queria, que aí sim podia espalhar a notícia, que ia ser avó, não sei o quê, aquelas coisas todas. E depois, lá está, comecei depois também, aquela não se conteve e começou a contar, então mais ou menos que alguns familiares já estavam a suspeitar, só que queriam ouvir de mim. Então, pronto, é isso. Eu vou dar por terminado esta primeira parte, porque eu tenho o resto da informação no telemóvel, eu estou a gravar por telemóvel, ainda não tenho assim uma câmera boa, assim, aquelas coisas, a green light, o tripé para pôr a câmera. Só que entretanto, o nosso rico telemóvel ajuda sempre. Eu também, como estou aqui, tive que parar algumas vezes e não, se calhar vai-se notar assim alguns cortes ou aquela coisa, porque também estou com obras aqui no prédio. Bem, e depois vou, na parte 2, vou continuar a contar o resto da história da minha gravidez. Então vamos ficar por aqui. Não se esqueçam de subscrever, dar um like e até o próximo vídeo. Tchau! Até à próxima!